Olá, bom dia pessoal. Aqui é o Orivaldo e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é uma empresa. Apenas algumas partes. Uma empresa é algo muito mais complexo do que aquilo que eu estarei mostrando agora. Afinal de contas, o que é uma empresa? Uma empresa ela faz produtos, ela vende produtos, ela tem veículos, computadores, caminhões, fornos, equipamentos, máquinas, galpões, instalações, escritórios, prédios, é, mas ela também tem gestão, ela tem resultados, ela precisa apurar resultados positivos. Ela realiza vendas, ela tem receitas, ela tem despesas, ela tem custos, ela recolhe impostos, ela tem clientes, ela precisa de fornecedores e tem pessoas. Então, todo esse conjunto de coisas e agentes representam aquilo que nós chamamos de empresa. Qual é a coisa mais importante para uma empresa? Essa pergunta é complicada, mas é o lucro. Goste você ou não, a coisa mais importante para uma empresa é o lucro. Porque sem lucro, ela quebra, ela vai à falência, ela não paga contas, ela não contrata gente, ela dá calote. Então o lucro sustenta a realidade de um negócio. O lucro é a melhor contribuição que uma empresa pode dar para uma sociedade. A gente pode falar aí em responsabilidade social. Por que o lucro ele tem essa importância tão grande? O lucro proporciona a contratação de mão de obra e pagamento de salários. O lucro gera o recolhimento de impostos e contribuições para os governos. O lucro faz a economia girar. O lucro contribui para o desenvolvimento local, faz nascer e crescer cidades, faz surgir oportunidades, sustenta uma nação e distribui dividendos e juros sobre capital próprio aos seus sócios. Mas afinal de contas, o que é o lucro? O lucro é o resultado líquido de receitas menos custos e despesas. Quais os tipos básicos de empresas existentes no Brasil? Nós temos indústrias, nós temos comércios e nós temos serviços, dos mais variados tipos e tamanhos. Cada tipo de empresa tem as suas particularidades, levando-se em conta seu porte e área de atuação, se local, estadual, regional, nacional ou mundial. Continuando aí. Onde estão os clientes e fornecedores de uma empresa? Porque a empresa tem que pensar nisso. Qual é o público-alvo dela? O que ela precisa comprar para revender ou para fabricar o que ela tem? Um exemplo básico. Imagina uma empresa que está em Itajaí, uma cidade do litoral de Santa Catarina, cuja população é de 287.289 pessoas. Comparado com outros estados, é uma cidade pequena. Para o padrão de Santa Catarina, está entre as 10 maiores. Mas imagina uma empresa que produz aqui, vende aqui, tem seus fornecedores próximos daqui. Então, seus custos logísticos não são tão grandes, mas o seu alcance em termos de público é pequeno, né? Agora imagina uma empresa que ela, mesmo estando em Itajaí, ela tenha clientes em todo o estado de Santa Catarina, que possui 295 cidades. O estado, de acordo com o último censo, tem 7.610.000 pessoas. Então já cresceu bastante aí a possibilidade de conquista de clientes. Agora imagina uma empresa de atuação regional, que ela tem clientes em Rio Grande do Sul, a própria Santa Catarina e Paraná. Nós estamos falando numa população de 30 milhões 350 mil habitantes. Então a possibilidade de conquistar novos clientes é bem maior. Mas isso exige muito mais que logística, né? Para levar os produtos para todas essas cidades. E o transporte é basicamente rodoviário. Agora imagine uma empresa que ela, mesmo estando em Itajaí, que ela venda para todo o território nacional. Nós estamos falando aí numa quantidade de 212 milhões 583.570 pessoas.
Então, esse tamanho de mercado consumidor muda tudo, né? Pensando em abrangência dessa empresa. Mas tem um problema sério, a questão dos transportes, né? Levar um produto de Santa Catarina até o Acre, até Roraima, Amapá ou o próprio Amazonas é complicado, é custoso. Agora vamos falar de uma empresa que tenha uma população abrangida mundialmente, ou seja, que ela tem o potencial de vender para qualquer país do mundo todo. Nós estamos falando aí num total de 8 milhões e 200 mil potenciais consumidores. Mas aí, de novo, a questão da logística, né? Um navio para sair de Itajaí até a China leva muitos e muitos dias. Isso tem um custo. Nós temos que ter uma noção também, pensando numa abrangência global da empresa, quem são os maiores países, quem são as maiores economias. Estados Unidos ainda em primeiro lugar, com um PIB de 29 trilhões de dólares, a China em segundo com 18 trilhões, a Alemanha muito, muito atrás, com 4 trilhões e 710 bilhões, depois o Japão em quarto, a Índia em quinto, Reino Unido em sexto, França em sétimo, Itália em oitavo, Canadá em nono, Brasil em décimo lugar. Dependendo do valor da taxa do dólar, com o dólar mais baixo, o Brasil provavelmente ele ultrapasse o Canadá e talvez até a Itália. Porque você divide o PIB do país na sua moeda local pela taxa do dólar. Quanto menor a taxa do dólar, maior é o resultado em equivalente dólar. Pensando nos tipos de empresas, nós temos as indústrias, elas compram matérias-primas, materiais, partes e peças e as transformam em produtos que são vendidos aos seus clientes. Pensa na questão logística, né? Comprando essas partes e peças e matérias-primas de diversos fornecedores em diversos lugares. E mais também a questão da estocagem de tudo isso. E depois o produto acabado. Como levar esse produto até o seu consumidor? Então a logística é importantíssima para qualquer tipo de empresa. Já o comércio, ele compra produtos acabados e revende a seus clientes. Então aqui a logística também, dependendo de onde ela compra, quem é o fornecedor, onde está e para quem ela vende também, né? E serviços é uma atividade local, a prestação de serviço aos clientes ou até mesmo à distância via web, né? Pensando nessa questão de transporte, primeiramente. Se é uma indústria, então ela compra matérias-primas, partes e peças de fornecedores em diversos lugares. Então existe aqui um transporte desse material para a indústria, com fornecedores em diversos cantos do país e do mundo. Então nós temos N custos de transportes e mais de estocagem, armazenamento. Depois a indústria vende isso para os clientes dela. Então, de novo, a questão de transporte e armazenamento. Que tipos de clientes a indústria tem? Distribuidores, atacadistas, varejistas, chegando até o consumidor final. Então, nós temos de novo outras etapas de transporte e armazenamento. Então, quem vai financiar todas essas etapas das empresas? Tanto a produção, a comercialização, o financiamento para o consumidor final, o próprio financiamento de capital para essas empresas, esses agentes. Se é um comércio, você tem o fornecedor que pode vender, aqui no caso, por exemplo, uma indústria, que pode vender direto para distribuidores, ou para atacadistas, ou para varejistas. Ou, se vende para distribuidores, que são comerciantes, eles revendem para atacadistas, que revendem para varejistas, que vendem para o consumidor final. Ou qualquer um deles, tanto o distribuidor, atacadista como varejista ou a própria indústria, consegue vender para o consumidor final. De novo, nós temos que pensar em transportes, estocagem, armazenamento, né? E quem financia tudo isso? Estoque é o calcanhar de Aquiles das empresas. Estoque significa dinheiro parado. Se demorar muito para vender aquilo que você comprou, a empresa está perdendo dinheiro.
E serviços, a coisa é muito mais simples, né? O prestador de serviço trabalha direto com o consumidor final, que pode ser uma empresa, uma pessoa física, tá? O lucro é o resultado líquido de receitas e despesas. Menos, então, o resultado de receitas menos custos e despesas. Receitas, basicamente, a principal receita de uma empresa, a receita de vendas de produtos ou serviços, receita de juros por aplicações financeiras, de participação em outras empresas. Muitas empresas são donas de outras empresas e recebem dividendos por isso, né? E outras receitas em geral. Custos, basicamente custos diretos de produção, como matéria-prima, mão de obra direta, ou custos indiretos de fabricação. E despesas, aí nós temos administrativas, comerciais, financeiras e outras despesas. Então, lucro é o resultado líquido disto, receita menos custos, menos despesa. Ele precisa ser positivo, porque ele sustenta a vida da empresa. Só que as empresas, elas têm que lembrar que elas estão sujeitas ao recolhimento de impostos, tanto municipais, estaduais e federais, a maior quantidade de impostos do nível federal da administração. Basicamente, pensando nos impostos estaduais e federais, são repassados nos preços dos produtos. Na realidade, quem paga esses impostos e contribuições são os consumidores. Uma empresa que sabe administrar custo, que conhece os seus reais custos, ela não paga imposto nenhum. Ela simplesmente recolhe para o governo impostos que os clientes pagaram na compra dos seus produtos, serviços, seja lá o que for. Está contido naquele preço. Então a empresa, ela acaba funcionando como uma agência arrecadadora de impostos para o governo. Se tem empresa pagando imposto, é porque ela não sabe calcular o preço de venda. Ela não conhece seus custos. Ok? Não estou falando que a empresa tem que sonegar. Eu estou dizendo que a empresa que é bem administrada, ela repassa tudo isso para os seus custos. Quem paga imposto, no fim das contas, é o consumidor final. Uma empresa pode ser o consumidor final, ok? Quando detalhamos os tipos de empresas, demonstramos de forma clara que há a necessidade de deslocamento de matérias-primas, partes, peças e de produtos. Portanto, a logística impacta muitos custos e as despesas para as empresas, né? Então, pensando num país de dimensão continental, em que quase tudo é transportado em caminhão, pensa na dor de cabeça e nos custos disso, né? Nós temos uma das maiores frotas de caminhões do mundo. Não é a maior, mas é uma das maiores. Tem uma empresa aqui de Santa Catarina que apenas ela tem uma frota de 11 mil caminhões. 11 mil caminhões. Então a logística, ela contempla o transporte de tudo isso que nós falamos, o armazenamento, o controle desses estoques, o processamento de pedidos, a distribuição desses produtos e materiais, peças e partes e matéria-prima, as embalagens e o manuseio de retornos. Tudo isto representa custos e despesas para as empresas. Impacta os preços dos produtos e os resultados da empresa. Se nós tivéssemos no Brasil uma grande malha ferroviária, com certeza os custos de tudo isso seria muito menor para as empresas. Os produtos teriam preços menores, ajudaria a controlar a inflação. Mas nós não temos. O nosso transporte é basicamente rodoviário. Alguma coisa muito pouca ferroviário, de aquaviário, alguma coisa de transporte de mercadorias aéreo, mas apenas para algumas mercadorias, porque é muito caro o transporte, e o dutoviário. Então, esses modais, o ideal seria o ferroviário, com o rodoviário apenas na ligação final entre uma estação de descarregamento de cargas até a empresa. Mas não transportar uma mercadoria, por exemplo, do Amapá até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De Macapá até Porto Alegre. Olha o tempo, olha o custo, olha os gastos. Além dos custos e despesas com transporte,
As empresas também são impactadas pelo tempo, ou seja, pela demora na recepção ou no envio de algum produto, podendo provocar a perda de clientes e de oportunidades de negócio. Aqui em Itajaí, no ano passado, depois de uma grande enchente que teve na região, no Vale do Itajaí, vários navios não conseguiam entrar no porto nem de Itajaí nem Navegantes por causa da correnteza formada pela grande quantidade de água de chuva. Então, navios foram deslocados para outros portos. Um amigo meu, dono de uma empresa, teve um produto que atrasou em 50 dias a entrega. Ele perdeu vendas, ele perdeu oportunidades de negócio, ele gastou dinheiro com armazenamento, ok? Pessoal, isso é só um breve resumo dessa história da vida das empresas. Teremos mais vídeos relacionados ao tema as empresas, seus custos e despesas. Por enquanto, agradecemos a todos pelas visualizações dos vídeos deste canal. Abraços!